Quero então dar início ao exame de defesa do aluno André Dias Freitas, cujo título é Investigação de Técnicas de Normalização e Segmentação com Características Interpretáveis para Imagens Histológicas de Hematoxilina e Eosina. André, você tem em torno de 30 a 40 minutos para fazer sua apresentação, que é a primeira etapa, depois a gente passa para a arguição e depois a reunião secreta para deliberar o resultado. Então, eu passo a palavra para você, fique à vontade. Beleza. Bom dia novamente, pessoal. Meu nome é André Dias Freitas. Nos últimos anos, aí, como mestrando, eu tenho trabalhado com imagens de displasia epitelial oral, com foco principalmente nas tarefas de normalização de imagens e segmentação de imagens. Hoje eu vou estar apresentando para vocês o meu trabalho de mestrado. É um estudo comparativo entre métodos de normalização com foco aí em como esses métodos afetam uma etapa de segmentação de imagens. Então, como o Marcelo disse, né, o título do trabalho é Investigação de Técnicas de Normalização e Segmentação com Características Interpretáveis para Imagens Histológicas de Hematoxilina e Eosina. O orientador foi o professor Marcelo Zanqueto do Nascimento e a orientadora, a professora Taina Aparecida Azevedo Tosta. Então, aqui um breve sumário aí da apresentação que eu vou estar realizando hoje, né? Vou começar pela introdução, contextualizando a nossa pesquisa, vou passar pelos objetivos do trabalho, e aí eu passo pela metodologia, apresentando a base de imagens que a gente utilizou, as etapas de normalização, aumento de dados, segmentação e interpretabilidade. E aí eu vou apresentar, então, os resultados que a gente alcançou para as etapas de normalização, segmentação e interpretabilidade. E, por fim, aí eu percorro aí as conclusões que a gente consegue chegar nessa nossa pesquisa e os trabalhos futuros que a gente pode estar desenvolvendo a partir dele. Então, aqui uma breve introdução, né? Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o câncer é a segunda causa mais comum de óbito no mundo. Ela apresenta crescente taxa de incidência e é estimada a ocorrência de mais de 20 milhões de novos casos até 2025. O câncer na cavidade oral, ela ocupa o oitavo lugar em termos de mortalidade global, com mais de 15 mil novos casos no Brasil entre 2023 e 2025. O diagnóstico de lesões potencialmente malignas, isso é, lesões que podem levar ao câncer, contribui com a redução do número de casos. Então, a identificação precoce e a categorização da gravidade dessas lesões permitem a escolha de um tratamento mais adequado. A displasia epitelial oral, ou DEO, é considerada uma lesão potencialmente maligna, caracterizada por alterações citológicas, ou seja, alterações nas células do tecido. Essas alterações podem ser no tamanho e no formato e na arquitetura desordenada dessas células. Também pode acontecer a hipercromasia, que é a ocorrência de cores mais intensas ou escuras ali no tecido. Então, dada a gravidade dessa doença, a análise histológica feita por um especialista é uma das ferramentas mais eficazes para a caracterização da severidade dessas displasias. Porém, essa análise requer um tempo considerável do patologista e está sujeita à experiência desse profissional. Então, ela é influenciada pela carga do trabalho e a subjetividade que vem com isso. Então, conclusões distintas, né, podem ser obtidas por diferentes profissionais. Para otimizar esse trabalho, sistemas computacionais de apoio ao diagnóstico, os sistemas CAD, têm sido propostos como ferramentas auxiliares para os patologistas. Esses sistemas CAD, eles possuem diversas etapas para o seu funcionamento. Aqui no trabalho a gente vai estar colocando foco principalmente nas etapas de normalização e segmentação. A segmentação ela consiste na divisão da imagem em regiões com base em critérios específicos, realizando assim a remoção de áreas irrelevantes e concentrando a análise nos objetos de interesse. Porém, ela depende do contraste visual entre o núcleo e o citoplasma ali presente na imagem do tecido. Então, o desempenho da etapa de segmentação pode ser prejudicado por inconsistências na coloração obtida pelos corantes. Então, se o corante ele acaba aplicando uma cor muito semelhante para o núcleo e para o citoplasma, fica difícil identificar o que é o que ali naquela imagem do tecido. Então, a normalização da imagem antes da etapa de segmentação pode melhorar a qualidade visual das amostras.
A integração de técnicas eficazes aí de normalização e segmentação, então, é essencial para o sucesso de um sistema CAD, onde a normalização contribui para uma maior consistência dos dados e a segmentação viabiliza a extração de atributos significativos para classificação automatizada. Então, investigá-las em conjunto é crucial para o desenvolvimento de modelos mais robustos e confiáveis no apoio diagnóstico em sistemas CAD. Apesar disso, são percebidas discrepâncias entre os estudos da área, em que alguns métodos são definidos como úteis em alguns trabalhos, e esses mesmos métodos, quando analisados em outros trabalhos, apresentam um desempenho limitado. Além disso, não existe uma definição de como a normalização de cores afeta realmente o processo de segmentação, né? Como que será que diferentes métodos de normalização podem afetar o processo aí de segmentação? Então, o objetivo geral aqui do nosso trabalho foi realizar um estudo comparativo entre diferentes técnicas de normalização de corantes, considerando aí também a variação na escolha das imagens de referência, pois o método que a gente considerou para normalização utiliza imagens de referência para realizar a transferência de cores. Então, e também como esses métodos afetam, né, um mesmo modelo CNN de segmentação de núcleos celulares. Então, os objetivos específicos aqui da nossa pesquisa, né, foi testar diferentes métodos de normalização de cores em imagens de displasia, desenvolver um modelo CNN para segmentação dos núcleos celulares nas imagens, investigar, então, o impacto da normalização de cores na metodologia proposta, realizando, assim, a comparação entre os diferentes métodos de normalização utilizados. E aí, por fim, também consideramos analisar, né, um método de interpretabilidade de redes CNNs e, por fim, então, realizar um teste cruzado entre as imagens e as redes originais e normalizadas e comparar a metodologia proposta com trabalhos selecionados na literatura. Bom, para a etapa de estado da arte, né? Aqui eu trouxe alguns dos principais trabalhos de métodos de normalização de corantes que utilizam a metodologia de aprendizado de dicionário. A gente seguiu com essa metodologia por dar continuidade ao trabalho da professora Taina, né? A gente tem aqui o nome dela listado, por exemplo. Aqui a gente consegue ver nesses trabalhos que eles utilizaram diferentes datasets, né? Diferentes bancos de imagens para testar o método de normalização deles. Então, por exemplo, aqui o trabalho de Barradani considerou 4 datasets diferentes, por isso a gente tem tantas métricas aqui listadas. O que a gente consegue ver também, que seria interessante notar, né, é que cada trabalho considerou uma métrica de normalização diferente. Isso acaba dificultando a análise comparativa, né, entre esses métodos. E aqui, para o estado da arte da segmentação, a gente pesquisou trabalhos que tivessem relacionados com a displasia epitelial oral e, mais especificamente, que utilizassem a mesma base de imagens que a gente considerou. A base de imagens, ela foi desenvolvida pelo hoje Dr. Adriano Barbosa Silva, né, ex-orientando do professor Marcelo. Então, a gente está dando continuidade também ao trabalho desenvolvido por eles. Por isso que a gente consegue ver o nome dele citado aqui 3 vezes aqui na nossa tabelinha. Bom, então, diferentemente lá dos nossos métodos de normalização, aqui a gente vê que as métricas consideradas para os trabalhos de segmentação são mais padronizadas, né? Com foco aí aqui principalmente nas métricas de acurácia, que é marcada com AC, e coeficiente DICE, marcada com DC. Também é importante notar aqui que esses trabalhos consideraram modelos, né, mais robustos, mais complexos do que um modelo básico ali de CNN, né? Ou um modelo, se o NET fosse considerado básico, um modelo modificado desse modelo básico, né? Então, modelos mais robustos como o MASC-R-CNN e ResNet 50 acabam sendo utilizados justamente para obter maiores valores, né, com essas métricas. Então, o foco desses trabalhos foram obter valores maiores para as métricas de segmentação. Então, apesar das contribuições desse nosso estado da arte, né, existem limitações nos estudos de métodos voltados aí às displasias. A aplicação de normalização de cores no contexto das imagens histológicas HE não tem uma metodologia consolidada. A gente vê ali a comparação dos métodos de normalização acaba sendo difícil pelas métricas consideradas, né? Então, há um espaço para estudos comparativos na área de normalização de imagens histológicas de HI. E também a investigação de como a normalização de cores afeta a segmentação ainda é um ponto em aberto na literatura. Desses trabalhos apresentados de segmentação aqui, poucos consideraram a etapa de normalização para essa tarefa de segmentação, né? Como que a etapa de normalização afetou os resultados obtidos por essas segmentações.
Então, aqui passando para a etapa agora de metodologia do nosso trabalho, a gente tem na figura 1 um diagrama representando aqui as principais etapas da nossa metodologia. Então, a partir das nossas imagens do nosso dataset, a gente realiza a normalização de cores com métodos de aprendizado de dicionário. E aí, a partir dessas imagens normalizadas, a gente realiza a segmentação de núcleos nas imagens com MonNet modificada. Então, essa segmentação ela é realizada a partir tanto das imagens normalizadas quanto das imagens originais também, justamente para a gente poder fazer uma comparação, aí, um estudo comparativo entre eles. Após a segmentação, a gente passa por uma etapa de interpretação das características com um método chamado protoseg. E com isso a gente acaba atingindo aqui as nossas imagens resultantes, né, suas massas de segmentação, e aí, por fim, realiza, então, a análise comparativa, tanto dos métodos de normalização, quanto dos métodos, da etapa aqui de segmentação também. Então, a base de imagens que a gente utilizou, né, ela é chamada Oroptelium DB, ela é composta por 456 imagens de tecidos de displasia epitelial oral, e é dividida nas classes saudável, leve, moderada e severa. Apesar dessa divisão, a gente não considerou essa divisão, né? A gente normalizou todas as imagens e segmentou todas as imagens. Aqui a gente tem um exemplo dessas imagens, né? Elas possuem magnificação de 400 vezes e resolução de 450 por 250 pixels. Então, aqui no exemplo, na figura 2, a gente tem um exemplo com suas respectivas máscaras de segmentação, né? Onde a gente consegue ver que os núcleos celulares são segmentados na cor branca e o citoplasma, né, ou fundo da imagem, é segmentado aqui na cor preta. Para a etapa de normalização de cores, a gente utilizou método de aprendizado de dicionário, e aqui nesse contexto, um dicionário é uma base aprendida de padrões usadas como referência para reconstruir imagens em um padrão visual consistente, promovendo a normalização de cores. Então, aqui, um dicionário seria um conjunto de dados que a gente precisa estimar ou aprender para realizar uma tarefa específica, no caso aqui, a normalização. E esses dicionários eles são projetados com o intuito de capturar as características mais relevantes dos dados, permitindo uma representação eficiente e eficaz dos mesmos. Então, esse conjunto de dados dicionário ele precisa ser estimado de forma otimizada também. No contexto de normalização de cores, a gente pode fazer uso da lei de Beer-Lambert. Essa lei descreve um fenômeno óptico em que a luz é absorvida pelos materiais quando ela viaja através deles. Então, essa lei de Beer-Lambert é a lei da ótica que descreve como que um material absorve a luz que está sendo emitida sobre ele. Aqui na equação 1, a gente tem uma adaptação dessa lei, uma versão mais simplificada dela, né? Onde a gente tem as matrizes V, W e H. A matriz V representa a imagem nos canais RGB, então a nossa imagem real seria a imagem V. A matriz W, ou também chamada de matriz de aparência de corantes, ela especifica como os corantes HE são representados pelos canais do modelo RGB. Então, ele vai ter dimensões 3x2, 3 por causa dos canais RG e B, e 2 por causa dos corantes H e E. O mapa H, também chamado de mapa de densidade dos corantes, descreve a proporção de cada corante representado pelos pixels da imagem. Então, ele vai ter dimensões 2 por N, 2 novamente por causa dos corantes H e N corresponde aí ao número total de pixels da imagem. Então, quando a gente quer realizar a normalização de cores a partir dessa lei de Beer-Lambert, o objetivo é estimar as matrizes W e H da imagem original e de referência, e aí realizar a substituição da matriz W da imagem original pela matriz W da imagem de referência. Então, mantendo esse H, a gente substitui apenas o W. Desse modo, a estrutura representada pela imagem original são preservadas, porque a gente está mantendo o nosso mapa H, e apenas a cor da imagem original é ajustada de acordo com a imagem de referência. Então, eu mantenho esse H e troco o W, gerando uma nova multiplicação de matriz, né, e, portanto, um novo V, que seria a nossa imagem normalizada. Existem hoje em dia existem diversas maneiras de estimar essas matrizes W e H, né? Já é um tópico avançado aí de estudo na literatura. Então, a gente listou aqui 7 métodos diferentes para fazer a normalização de cores baseado nessa estimativa de matriz, né, de aprendizado de dicionário. Então, aqui eu listei algumas as que a gente considerou aqui no trabalho. Então, o estudo de Lee trouxe o método NMF, que seria a fatorização de matriz não negativa. O trabalho de Varradani trouxe o SNMF, que é a fatorização de matriz não negativa esparsa. Esse parâmetro de esparsidade, né, ele representaria principalmente
o grau de mistura dos corantes ali no tecido. O método de Pérez Bueno, que trouxe o método EBK-SVD, que seria a decomposição de valor K singular bayesiano e empírico, e o método da professora Taina, que a gente chamou de método Tosta, que seria também o SNMF, mas com uma otimização de matrizes dinâmicas em mini-lotes. E por fim, a gente trouxe a ferramenta HPC-NMF, que utiliza o NMF, mas com diferentes distribuições de probabilidade. Então, aqui no trabalho, a gente considerou a distribuição ED, né, de distância euclidiana, a divergência de Reni e a divergência KL ou Kullback-Leibler. Para a etapa de segmentação, a gente desenvolveu uma rede CNN no NET, modificada com camadas de dropout espacial. Então, ela é uma rede bem enxuta, né? O intuito de ter uma rede mais simplificada foi para que o foco do estudo fosse em como os métodos de normalização poderiam afetar esse método, esse modelo de segmentação, né? Então, a gente acreditou que deixando esse modelo mais simplificado seria mais fácil de realizar essa análise comparativa. Então, aqui a gente tem, na figura 5, a arquitetura que a gente alcançou aqui no trabalho. Ela é uma arquitetura bem semelhante ao MONET padrão, com a adição apenas de algumas camadas de dropout espacial aqui representadas pelas setinhas amarelas, todas na parte de encoder da nossa rede. A gente alcançou essa rede a partir de diversos testes empíricos que eu vou estar apresentando aqui em sequência. Bom, então inicialmente a gente realizou a etapa de aumento de dados, né? A gente realizou o cropping. Como o input de dados ali da nossa rede UNET, ela tem dimensões de 256 por 256 pixels, e o nosso dataset tem mais de dimensões 450 por 250 pixels, foi necessário, então, realizar o recorte dessas imagens. Então, inicialmente, a gente redimensiona as imagens para o tamanho 512 por 284, mantendo ali a proporção, né, da imagem. E aí a gente realiza, então, os crops, né, o recorte de tamanho 256 por 256. Aqui na figura de 3, a gente tem um exemplo de como esse cropping é feito. Então, a partir da imagem original já redimensionada, a gente consegue fazer 2 recortes na imagem. Uma pequena parte aqui, mínima da imagem, acaba sendo descartada, mas com isso a gente consegue extrair 2 crops para cada imagem do nosso dataset. Com isso, então, a gente duplica a quantidade de imagens que a gente tinha para o treinamento e teste dessa rede, né? Então, a gente separa aqui as imagens para os grupos de treinamento, validação e teste nas proporções 70, 10 e 20. Com isso, então, a gente tem 638 imagens para treinamento, 990 imagens para validação e 184 imagens para teste. A gente também utilizou um outro método de aumento de dados chamado RC-ALG. Ele faz composições aleatórias de transformações morfológicas, então transformações ali da morfologia dos tecidos. Ele combina transformações geométricas, correções de artefatos e transferência de cores. E essas transformações são aplicadas aleatoriamente para aumentar, então, a diversidade e robustez do modelo. Aqui no nosso estudo, a gente aplicou 3 vezes essas transformações, esse aumento de dados, sobre a base de imagens de treinamento. Então, como a gente tinha 638 imagens para treinamento, realizando o aumento 3 vezes e também reaproveitando, né, as imagens originais sem essas transformações, no total a gente conseguiu 2.552 imagens para o treinamento. Aqui na figura 4 a gente tem os gráficos de treinamento e validação para essa rede após o aumento, né? A gente vê que tanto aqui no gráfico na esquerda de acurácia de treinamento e validação e para o gráfico de perda de treinamento e validação, as curvas se distanciam, né? Isso mostra para a gente um caso clássico aí de overfitting, em que a rede ela consegue resolver o problema para as imagens na etapa de treinamento, mas para a etapa de validação, que seria a representação da nossa etapa real, ali de uso real da nossa rede, ele não tem resultados bons. Então, para tentar resolver esse problema de overfitting, a gente testou alguns métodos de dropout. O dropout, né, ele desliga aleatoriamente canais diferentes para cada posição espacial. Então, ele desconsidera alguns canais ali durante o treinamento da rede. E a gente também testou algumas variações dessa metodologia de dropout, né? Para a gente, o método que obteve o melhor resultado foi o dropout espacial,
que garante que o mesmo canal seja desligado por completo para toda a amostra. Então, aqui a gente tem a figura 6, né? Exemplifica alguns treinamentos que a gente realizou com diferentes métodos de dropout. Então, aqui a gente tem o dropout de 10%, o dropout de 50%, porque essa quantidade de canais também é parametrizada, né? Afetando o resultado final ali da rede. A gente também testou o dropout de Monte Carlo, que é uma variação do dropout. E, por fim, aqui, o dropout espacial de 10% e o dropout espacial de 50%. E a gente consegue ver que, com exceção desse último, todos os treinamentos levaram, né, ao overfit, né? Todas as redes tiveram esse distanciamento das curvas de treinamento e validação. Então, como o dropout espacial aqui de 50%, a gente consegue ver que as curvas se mantiveram bem próximas umas das outras. A gente manteve esse método aqui no nosso modelo, essa camada a gente adicionou ele no nosso modelo e seguimos então para a etapa de segmentação. Aqui a gente tem alguns parâmetros aí de treinamento das redes. Então, os modelos foram treinados na abordagem from scratch, né? Isso que significa sem utilização de transfer learn, né? A transferência de aprendizado. Então, a gente não utilizou os pesos de um modelo pré-treinado. A função de perda que a gente considerou foi a entropia cruzada binária. O otimizador utilizado foi o Adam. O tamanho do lote, ou bet size, foi de 16 imagens. E o treinamento, né, levou aí 200 épocas para treinamento. E, por fim, o input das imagens que a gente já deu uma olhada, né, de tamanho 256 por 256 pixels, com aquela proporção 70, 10 e 20%. Então, 2.552 imagens para treinamento após a etapa de aumento de dados, 90 imagens para validação e 184 imagens para teste. Bom, a gente também considerou uma etapa de interpretabilidade da rede CNN, né, ou interpretação das características. A gente considerou aqui o método protoseg, ou segmentação de protótipos. Esse método permite analisar as características e as deep features, né, em imagens com abordagem semântica. Isso é feito a partir do cálculo de uma nova métrica chamada SI-score, que por sua vez é calculada a partir de um mapa chamado mapa SAM, ou mapa de habilidade semântica. Mapa de habilidade de segmentação. Então, esse mapa SAM ele é calculado a partir dos protótipos positivos e negativos gerados a partir dos mapas das características de uma camada e da máscara de segmentação predita. Então, esse mapa SAM ele é calculado a partir de um cálculo realizado entre as features de uma camada da rede e a máscara de segmentação predita por essa mesma rede, né? E aqui nesse contexto, o protótipo positivo seria a média das características nos pixels que pertencem à região segmentada, então as regiões dos núcleos celulares representados pela cor branca na nossa máscara, e o protótipo negativo representa a média das características nos pixels fora da região segmentada. Então, nesse contexto, o fundo da imagem é o citoplasma marcado pela cor preta na máscara. E aí, para cada pixel da imagem, aplica-se a distância quadrática negativa em relação aos protótipos, e as distâncias calculadas, então, são concatenadas em um vetor que passa por uma ativação softmax para obter aí as probabilidades finais de segmentação. Então, aqui na figura 7, a gente tem um exemplo de como esse SI-score é calculado, e por sua vez, o mapa SAM, né? Então, a partir de uma imagem de entrada, que a gente passa por uma rede CNN de segmentação, a gente consegue extrair, então, como imagem de saída, uma máscara de segmentação predita por essa rede. Aqui a gente está usando o MUNET, né? Então, a gente consegue extrair as features de cada uma dessas, de qualquer uma dessas camadas, a partir do processo de upsampling, né? Porque essas informações de features estão vetorizadas dentro da camada convolucional. A gente consegue, então, a partir do upsampling, extrair um mapa de características, né? Ou um feature map. Então, a partir, então, do cálculo do protoseg entre esse feature map e a máscara de segmentação, a gente consegue extrair o mapa SAM, né, o mapa de habilidade de segmentação. E aí, o SI-score vai ser nada mais nada menos que o DICE calculado entre esse mapa SAM e a máscara padrão ouro, né, a máscara real ali da imagem segmentada manualmente pelo patologista. Então, os autores desse método, essa metodologia protoseg, né, eles definem duas metodologias diferentes, o protoseg offline e o protoseg online, o offline sendo o modelo de segmentação padrão sem o uso do SI-score, e o protoseg online sendo o modelo de segmentação que usa o SI-score na função de perda. Então, eles adicionam esse SI-score de uma camada da rede, adicionando diretamente na função de perda. Segundo os autores do protoseg, isso aumentaria
a habilidade de segmentação da rede. Então, a gente decidiu considerar aqui também no trabalho para ver se isso realmente acontece e como que isso é afetado pela etapa aí de normalização de corantes. Bom, então aqui as métricas que a gente considerou na nossa metodologia. Para a etapa de normalização de cores, a gente considerou as métricas PSNR, SSM, FSM e QSSM. E para a etapa de segmentação semântica, a gente considerou a acurácia e o DICE. Aqui, a acurácia seria a proporção de pixels corretamente classificados entre núcleo e citoplasma, né? entre objeto e fundo, em relação ao número total de pixels da imagem. E o DICE seria o grau de sobreposição entre as predições da rede e os módulos e os rótulos verdadeiros. Então, a predição entre a sobreposição entre a máscara predita pela rede e a máscara real padrão ouro. Então, passando para a etapa de resultados, né? Que para a etapa de normalização a gente considerou 3 imagens de referência diferentes. A escolha dessas imagens, ela considera a distinção de tonalidades entre os corantes HE e a definição das bordas nucleares. Então, a gente vê que a aparência de cada imagem é bem distinta uma da outra. E essa mesma abordagem, né, com diferentes imagens de referência, mas com essas mesmas 3 imagens, foi também investigado no trabalho de criação da base Oroptelium DB. Então, a gente está dando continuidade à metodologia proposta por eles nesse trabalho. Bom, então, a gente consegue fazer uma análise visual, né? Aqui, considerando inicialmente a imagem de referência 1, a gente vê que as imagens que mais se assemelharam à referência 1 foram as imagens normalizadas pelos métodos de Tosta e de Varradani, né? Então, aqui, as imagens G e as figuras G e H. A gente consegue ver aqui na imagem A, nessa versão amplificada da imagem, né? Que o núcleo celular é representado mais escuro aqui pela setinha verde, para a gente poder identificar, e o citoplasma, o fundo da imagem, representado aqui pela setinha vermelha, ele tem um tom mais claro, né? Então, esse contraste é importante para a gente poder identificar o que é o que ali na nossa figura. Então, os métodos de Tosta e de Varradani aqui, nesse contexto, foram que conseguiram mantiver esse contraste alto, né, entre o núcleo e o citoplasma, e também trouxeram bastante a aparência de cores aqui da nossa imagem de referência, né? A gente consegue ver também que o método Reni, ele não obteve bons resultados visuais, né? A imagem ficou bem escura e sem muita cor. Isso acaba afetando ali também na etapa de obtenção das métricas. Para a imagem de referência 2, a gente vê que visualmente o melhor método foi o de Lee, aqui representado pela figura D, onde a gente vê que a aparência das cores está bem semelhante à imagem de referência, né? Em especial a cor aqui da eosina, que cora o citoplasma. A gente consegue ver que está nesse tom mais rosa escuro, mais perto do salmão, né? Então, tá bem, o contraste, novamente, está bem alto e a aparência está bem próxima da imagem de referência. E aqui, para a imagem de referência 3, a gente vê que visualmente os melhores métodos foram o de Lee, Pérez e de Varradani. Então, as imagens D, E e H, novamente, o contraste alto aí entre o núcleo e o citoplasma, e a aparência de cores bem próxima da referência 3, né? Com o citoplasma nesse tom mais rosa forte e o núcleo nesse tom mais roxo. Passando então para a etapa de métricas realmente de normalização, né? A gente vê que os melhores métodos foram de ED, de distância euclidiana, e o método de Lee. Os maiores valores são representados em negrito aqui. Então, ED foi quem obteve as melhores métricas para FSM e QSSM. E o método de Lee obteve os maiores valores para as métricas PSNR e SSM. Em terceiro ou segundo lugar ali, em alguns casos, em algumas métricas, quem ficou foi o método KL. Para a imagem de referência 2, a gente vê que o comportamento foi um pouco diferente, né, com o método ED, de distância euclidiana, obtendo os maiores valores para todas as 4 métricas consideradas. E o mesmo aconteceu para a imagem de referência 3, onde o método ED obteve os maiores valores, novamente, para todas as métricas, para todas as 4 métricas. Então, comparando um pouco aqui as métricas aí obtidas por cada imagem de referência, a gente vê que realmente o método ED foi quem obteve os maiores valores no geral, em especial aqui com a referência 2, que obteve os maiores valores
das métricas. E a gente vê também que o método Reni foi quem obteve os valores mais inferiores, né, valores mais abaixo dos demais, o que corresponde com isso para todas as imagens de referência, né, o que corresponde com a nossa análise visual, em que a imagem obtida pelo método Reni estava mais escura, estava mais diferente das demais, né? Isso acabou se refletindo aqui na obtenção das métricas de normalização. Então, os resultados da etapa de segmentação, né? A gente normalizou todas as imagens para cada método de normalização, utilizando cada método de normalização e considerando cada imagem de referência. Então, a gente obteve aí 21 réplicas do nosso dataset original, né? E a gente realizou o treinamento e teste do nosso modelo NET modificado sobre cada uma dessas imagens normalizadas. Então, aqui a gente tem o resultado desses treinamentos e testes, né? Então, considerando a acurácia e o DICE, e aí quem obteve as melhores métricas foi o método KL, considerando a imagem de referência 2, com o DICE aqui de 0,7683. E aí é legal observar que não só ele, mas alguns outros métodos que consideraram imagens normalizadas também obtiveram resultados maiores do que o modelo que considerou as imagens sem normalização, né? Que obteve aqui o DICE de 0,71. Então, isso mostra para a gente que a utilização da normalização é positiva na nossa etapa de segmentação, né? A utilização de normalização trouxe resultados promissores aqui para a gente. Então, aqui a gente tem alguns gráficos de treinamento, considerando para as redes aqui, exemplos, né? Da rede que considerou as imagens sem normalização e para a rede que considerou a normalização pelo método KL a partir da imagem de referência 2, que obteve os melhores resultados, né? A gente consegue ver aqui as curvas de acurácia de treinamento e validação e perda, normalmente, de treinamento e validação. Para ambos os modelos, as curvas não se distanciaram, né? Representando aí que não obteve aquele caso de overfitting nesses modelos. Passando agora para os resultados do ProtoSeg Online, que lembrando, é aquela metodologia que adiciona o SA Score diretamente na função de perda. Então a gente tem que aqui o melhor resultado, né, marcado em negrito, foi o do modelo que não considerou as imagens normalizadas, então as imagens sem normalização foi quem obteve o maior DICE. Inicialmente a gente pode ver que esse DICE é maior do que o modelo sem normalização obtido lá pelo ProtoSeg Offline, né? Os resultados apresentados anteriormente, onde a gente tinha um DICE de 0,71, aqui a gente obteve um DICE de 0,76. Então, a utilização do ProtoSeg Online, quando a gente não considera a normalização, é positiva, né? Ele traz resultados melhores. Porém, aqui a gente vê que dos métodos de normalização, que obteve os melhores resultados, novamente, foi o método KL, utilizando a referência 2, que obteve o DICE de 0,75, mas nem ele, nem nenhum outro método aqui de normalização obteve resultados de segmentação melhores do que a imagem original. Então, com isso a gente vê que a combinação entre normalização e ProtoSeg Online não é promissora, né? Ele não traz resultados melhores do que poderia ter se imaginado, já que o uso da normalização é positivo e o uso do ProtoSeg Online é positivo também. Quando a gente juntasse esses dois, poderia se imaginar que traria resultados melhores, mas não é isso que acontece. Bom, então aqui a gente tem, novamente, os gráficos de treinamento agora para os modelos, considerando aí a metodologia ProtoSeg. Aqui em cima a gente tem o gráfico do modelo que considerou as imagens sem normalização, e aqui abaixo o gráfico do modelo que considerou as imagens normalizadas pelo método KL a partir da referência 2 e agora considerando o ProtoSeg Online, né? Então aqui a gente consegue ver que nas curvas de perda, essa curva é bem mais instável, né? Isso porque justamente o SA Score é adicionado diretamente nessa função, causando aí essa instabilidade no modelo. Apesar disso, a gente vê que as curvas, tanto de perda quanto de acurácia, para os dois modelos, né, normalizado e sem normalização, as curvas não se distanciam. Então, também não houve aí o caso de overfit. E aqui a parte mais interessante, né, dessa metodologia ProtoSeg, que é onde a gente consegue plotar o SA Score calculado para cada camada do nosso modelo CNN. Então, aqui na esquerda, a gente plotou a média e desvio padrões
dos SI scores calculado aí para cada camada em cima para a média, né, das imagens de teste consideradas. Então, a gente tem a curva azul sendo os valores aí do nosso modelo Protoseg offline, e a curva verde sendo as curvas os valores de SI score de cada camada do nosso modelo Protoseg online. Aqui na esquerda, para os modelos que treinaram e testaram sobre as imagens sem normalização, e na direita, os modelos que consideraram as imagens normalizadas. Então, aqui na esquerda, a gente vê que o uso do Protoseg online, né, em verde, obteve resultados superiores ao Protoseg offline em azul. Isso condiz com o que a gente analisou pela métrica DICE, né, onde a utilização do Protoseg online sem a normalização acaba sendo positiva, né, acaba sendo promissora ali, com resultados maiores. E aqui na direita, quando a gente considera a normalização, a gente vê que as curvas estão bem próximas, né? Os valores para todas as camadas estão bem próximos, e alguns até para o Protoseg online está com valores inferiores ao Protoseg offline. Isso também condiz com a nossa análise lá das métricas DICE, né? Onde a gente vê que a combinação entre normalização e Protoseg online não é promissora, né? Não traz resultados melhores do que poderia ter se imaginado. Bom, aqui a gente realizou um teste de generalização, né? A gente avaliou, então, a combinação de testes de modelos treinados com um conjunto de imagens e testados com outro conjunto de imagens. Então, a gente montou 4 modelos combinatórios. O modelo A sendo o modelo treinado com as imagens originais, sem considerar o Protoseg, e testado com as imagens normalizadas pelo método KL a partir da referência 2. O modelo B seria o modelo treinado com as imagens originais e considerando o Protoseg online e testado com as imagens normalizadas. O modelo C seria o modelo treinado com as imagens normalizadas sem o Protoseg e testado com as imagens originais. E o modelo D seria o modelo treinado com as imagens normalizadas, considerando o Protoseg e testado com as imagens originais. Então, aqui na tabela 6, a gente tem os resultados desses testes cruzados, né? Onde a gente vê que os resultados foram bem inferiores ao que a gente obteve anteriormente. Isso prova para a gente que essa generalização ela não é possível, né? Então, se eu tenho um modelo treinado com imagens normalizadas, eu preciso testar e utilizar ele na vida real também com imagens normalizadas. Então, isso mostra para a gente a importância da etapa de normalização dentro de um sistema CAD, né? Porque se a gente quer que esse sistema seja mais generalista, ele efetue, né, o diagnóstico em cima de diferentes tipos de imagens, essa etapa de normalização acaba sendo obrigatória, já que esse tipo de generalização não é possível, né? Então, aqui a gente tem a comparação dos nossos resultados com alguns estudos aí do estado da arte. A tabela 7 traz a métrica de acuracidade considerada aqui para esses trabalhos. Então, em cima aqui a gente tem os trabalhos do estado da arte, aqui abaixo os nossos métodos propostos. Então, quem obteve o melhor resultado aqui no nosso trabalho foi o método proposto com Protoseg offline e utilizando as imagens normalizadas pelo método KL e referência 2, que obteve aqui o DICE de 0,7683. E quando a gente compara esses resultados com os valores do estado da arte, a gente vê que são bem inferiores, mas aí vale notar que o foco desses estudos, né, do estado da arte foi justamente obter os maiores valores de métricas a partir de modelos mais robustos, enquanto que no nosso estudo o foco foi realizar a análise de sistemas dos métodos de normalização e como esses métodos afetariam, né, a nossa etapa de segmentação aí comparativamente. Além disso, a gente vê que a maioria desses estudos não consideraram a etapa de normalização, o que acaba sendo um ponto positivo aqui para a gente por ter considerado. Então, as conclusões que a gente pode chegar no trabalho, né? Então, resumidamente, foi desenvolvido um estudo de associação da normalização de corantes HI e segmentação com interpretação dos descritores aprendidos. Foram investigados 7 métodos de normalização a partir de 3 imagens de referências diferentes. O modelo NET modificado
foi desenvolvido, né, treinado e testado utilizando essas imagens normalizadas com o intuito de realizar a segmentação de núcleos celulares presentes nos tecidos. E também foi considerado o método de interpretação ProtoSeg, que pode quantificar a capacidade de discriminação de diferentes camadas da rede. E aqui as principais contribuições do trabalho, né? A gente realizou a análise aí de desempenho entre métodos de normalização, onde a gente viu que o método do ED, ou de distância euclidiana, foi quem obteve os maiores valores das métricas consideradas. O modelo CNN simples para segmentação de imagens aí foi desenvolvido, a nossa UNET, modificada com camadas de Doropote espacial. A análise de desempenho entre segmentações considerando cada normalização, onde a gente viu que a normalização de cores com método de aprendizado do dicionário foi promissora, né? A gente viu que o método, as imagens normalizadas pelo método KL com a referência 2 foram que obtiveram os melhores resultados, mas não só ele, alguns outros métodos também obtiveram valores de métricas de DICE para segmentação elevadas, né, em consideração ao método que considerou as imagens normalizadas, as imagens sem normalização. Então, a normalização aqui para a gente foi promissora. E aí, a utilização do ProtoSeg Online também foi promissora, mas isso quando a gente não considera a normalização, né, considerando apenas uma rede sem normalização, esse ProtoSeg Online foi promissor, mas aí a combinação de normalização e ProtoSeg Online não foi promissora aqui para a gente. Então, alguns trabalhos futuros que a gente pode estar realizando a partir desse estudo, né? A gente pode utilizar outros métodos de segmentação de imagens, como modelos baseados em segmentação por instância e modelos ensemble. A gente também pode utilizar outras bases de imagem, né? Aqui a gente utilizou apenas imagens de displasia. Isso para avaliar, então, utilizar outras imagens para avaliar a generalização dos resultados, para entender se esse comportamento com as imagens de displasia também acontece com outros tipos de tecidos, né? Também a gente pode realizar um estudo aí no contexto de classificação de imagens. A gente considerou a etapa de segmentação, mas será que esse mesmo comportamento de otimização acontece na etapa de classificação? A gente pode estar analisando isso aí no futuro. E também utilizar outras abordagens de interpretabilidade de redes neurais, né? A gente utilizou o ProtoSeg, mas podem existir diversas outras aí que podem estar ajudando a gente nesse tipo de análise. Então, aqui as contribuições em produção bibliográfica que eu participei nesse período como mestrando, né, foram publicados 2 artigos científicos, um em periódico e outro em evento. E aqui as referências dessa minha apresentação de hoje. Bom, então queria agradecer, né, principalmente aos professores Marcelo e Taina pela orientação e auxílio aí no desenvolvimento do trabalho. Eles sabem quão difícil foi concluir esse projeto. E também aos membros da banca, né, por interesse e disponibilidade aqui na apresentação de hoje.